nem toda demência é doença de Alzheimer. Eu sei que doença de Alzheimer é a demência mais comum, mas você sabia que existem vários outros tipos de demência que não é a doença de Alzheimer? Pois é. E nesse vídeo eu vou te contar quais são os sintomas de cada uma delas para te deixar bem mais esclarecido sobre esse assunto. Mas antes de começar, eu preciso te dizer que aqui nesse canal você recebe conteúdo sobre cuidados com idosos bem práticos toda semana. Por isso, se inscreva agora no canal, ó, aqui embaixo, inscrever-se. Clica no botãozinho inscrever-se e vai aparecer para você o desenho de um sininho. Clica nesse sininho que toda semana o YouTube vai te avisar quando eu lançar um conteúdo novo aqui no canal e você vai ficar sabendo em primeiríssima mão. Eu me chamo Luziane, mas você pode me chamar de Lu e vem comigo que eu vou te ajudar a tornar a rotina de cuidado com o idoso muito mais leve. Gostou disso? Então clica agora no joinha e bora lá! Como eu te disse, nem toda demência é por doença de Alzheimer. Existem várias outras doenças que também têm a demência como sintoma. É isso mesmo. Demência é um sintoma da doença. Vou te dar um exemplo que vai ficar mais fácil. A dor de cabeça é um sintoma. O nome da doença pode ser enxaqueca. Dor de cabeça é um sintoma. O nome da doença pode ser sinusite. Então, é o mesmo sintoma em doenças diferentes. A demência é a mesma coisa. Ela é um sintoma presente em doenças diferentes. E é muito importante nós entendermos os sintomas nas diferentes demências, porque nem tudo entra no pacote do Alzheimer. Então, nós temos como se fosse um guarda-chuva de demência e várias doenças estão escondidas ali dentro. Vamos entender cada uma delas. Por que entender cada uma delas? Porque isso vai fazer diferença no tratamento, na forma como nós vamos cuidar dessa demência. Você sabia que existe diferenças de demência? Nós temos demência por doença de Alzheimer, demência frontotemporal, demência por corpos de Levy, demência vascular, demência mista. Você sabia que existe tudo isso de demência? Ou você achava que tudo era Alzheimer? E pior, ainda achava que demência é uma coisa e Alzheimer é outra? Nada disso. Conta aqui para mim, o que você sabe ou sabia sobre isso? Eu quero saber da sua realidade, de como você entende tudo isso, porque assim eu consigo te ajudar muito mais. Escreve aí para mim nos comentários. Sabia dessa diferença? Vamos lá. Então eu vou começar com você com a demência frontotemporal. O nome dela já nos diz bastante. Ela comete a área frontal e temporal, que são as laterais do cérebro. Os sintomas iniciais dessa doença são bem diferentes das demais demências. É comum a pessoa apresentar uma desinibição sexual. Essa pessoa começa a ter um comportamento sexual alterado, com falas inapropriadas, comportamentos sexuais inapropriados e em público. É normal que ela tire a roupa em público, que ela faça cenas ou gestos obscenos, que ela tenha falas obscenas com pessoas, qualquer pessoa, seja um próprio familiar ou pessoas que ela nunca viu, mas é um tipo de comportamento esperado dentro da demência frontotemporal. Também outro comportamento bem característico é a perda da empatia. Essa pessoa não entende mais o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Por que ela não entende? Porque a área frontal do nosso cérebro é responsável por filtrar o nosso comportamento, a nossa fala. E se na demência frontotemporal essa área está comprometida, essa pessoa vai fazer coisas que são indevidas, mas ela não tem nenhuma intenção de ferir, de machucar, de magoar você. Por mais que eu sei que isso acontece, porque ela fica grossa,
agressiva, ela fala coisas que machuca, ela fala coisas que nos maltrata, mas sem nenhuma intenção disso acontecer. Simplesmente por quê? Porque ela não tem empatia pelo outro. É porque ela não quer ter? De forma nenhuma. É porque ela já não sabe mais que isso é necessário, que isso é importante. Essa pessoa também pode ficar bastante apática e apresentar comportamentos compulsivos. São características bem comuns. Também a afasia, que é a dificuldade na fala, não conseguir falar exatamente aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. E a afasia é um sintoma que chama bastante atenção. Outra coisa que é comum de acontecer na demência frontotemporal é a hiperoralidade. O que é isso? Isso é uma alteração do paladar. Essa pessoa começa a ter afinidade alimentar por alimentos que talvez ela rejeitou a vida inteira, ou que ela nunca comeu, nunca gostou, e de repente ela começa a comer aquilo como se fosse muito bom e achando muito gostoso. Essa alteração do paladar também é uma característica da demência frontotemporal. E o comportamento repetitivo, que fica parecendo um toque, fazendo a mesma coisa inúmeras vezes. A demência frontotemporal, ela tem um fator genético bem significativo, mais que nas outras demências. Agora eu vou te falar um pouquinho da demência vascular. A demência vascular, ela é comum de acontecer após um AVC. O paciente sofre um AVC e depois ele pode começar a apresentar os sintomas dessa demência. Luziane, todo mundo que tem AVC tem demência vascular? Claro que não. Depende da área que esse AVC acometeu essa pessoa. Então, ela vai apresentar alterações de memória, mas a alteração de memória da demência vascular é diferente da alteração de memória do Alzheimer. Então, só o médico pode aplicar os testes, entender o comportamento desse idoso para fazer essa diferenciação de qual tipo de demência essa pessoa está apresentando. Na demência vascular também, o idoso apresenta um déficit de atenção. Ele não consegue se concentrar, manter a sua atenção em determinada coisa por muito tempo. E ele perde capacidades de realizar atividades diárias. Coisas que ele fazia com muita facilidade, ele passa a não conseguir fazer mais. Pode apresentar também sintomas depressivos, apatia e até alucinações. Todos os idosos apresentam tudo isso? Não, mas são sintomas os mais comuns na demência vascular. O que chama nossa atenção são que essas alterações se apresentaram depois de um AVC. Ah, Luziane, mas eu conheço alguém ou eu cuido de um idoso que não teve um AVC e tem demência vascular. Normalmente, nem todo AVC se manifesta da forma clássica, como nós estamos acostumados, que a pessoa perde o movimento de um lado do corpo. Nós podemos ter pequenos AVCs diários e a sucessão de pequenos AVCs, ou seja, quando fizer um exame de imagem, o médico vai observar que existem áreas ali no cérebro dessa pessoa que está obstruindo a passagem de sangue. Então está faltando oxigenação em determinadas áreas, mas elas não chegam a trazer uma alteração significativa na parte motora do idoso, mas sim na parte cognitiva, caracterizando a demência vascular. Então, não espere que seja um grande AVC que vai causar esse tipo de demência vascular. Pequenos AVCs sem sintomas aparentes, sem sintomas clássicos, também pode desenvolver uma demência vascular. Então, agora eu vou te falar da demência por corpos de Levy. Na demência por corpos de Levy, a perda de memória não é o primeiro sintoma. O paciente tem a memória preservada, ele não tem aquelas falas repetitivas insistentemente, nada disso.
inicia na demência por corpos de Levy o sintoma com déficit de atenção e perda da capacidade de fazer o que fazia antes com facilidade. O próprio idoso reconhece, nossa, eu dava conta de fazer isso, não consigo mais. E quem convive com o idoso vai percebendo essa alteração. A pessoa vai deixando de fazer coisas que ela fazia diariamente e com muita destreza. Começa a simplificar o cardápio do almoço, começa a simplificar as coisas do trabalho, porque ele já não consegue desenvolver as mesmas habilidades com a mesma capacidade. Na demência por corpos de Levy, é comum também sintomas de parkinsonismo. Eu não estou dizendo que é doença de Parkinson, são sintomas de parkinsonismo. O paciente com corpos de Levy pode apresentar tremor, rigidez no movimento e lentidão nos movimentos. Também é bastante comum alucinações visuais ou auditivas. Então, ele vai enxergar bichos, crianças, pessoas, objetos, barulho, e você precisa entrar na onda desse idoso. Não tente trazer esse idoso para a realidade. Não tente provar para ele que aquilo é uma alucinação, que aquilo é da cabeça dele, que nada disso existe. Você traz muita insegurança para o idoso com esse seu comportamento. Então, resolva o problema dele. Fala que os bichos já saíram, que você já tirou. Ah, tem alguém querendo entrar aqui. Não, pai, é que eu já chamei a polícia. Simula uma ligação para a polícia na frente dele. Ou seja, traga tranquilidade resolvendo esses problemas. Outra característica bem comum são os distúrbios de sono. Esse idoso apresenta um sono bem agitado, com muitos movimentos durante a noite, falando muito. Alteração do sono é uma característica bem marcante na demência por corpos de Levy. E esse paciente tem características de sintomas flutuantes. Então, tem momentos de muita intensidade dos sintomas e tem momentos que os sintomas já não estão presentes. Essa oscilação também é bastante característico. Já na demência por doença de Alzheimer, que é a mais comum de todas, é onde acomete o maior número de idosos, os sintomas já são mais conhecidos de todos nós. Então, ele tem perda de memória para fatos recentes. A área do cérebro onde as informações são armazenadas, ela está comprometida. Por isso que ele fala a mesma coisa várias vezes, porque ele não lembra que já falou. Ele pergunta as mesmas coisas várias vezes, porque ele não lembra que perguntou e muito menos ele lembra qual foi sua resposta. Então, esse comportamento tão difícil para nós lidarmos, os cuidadores lidar com essa repetição, é por causa disso. A memória recente está comprometida. Então, para esse idoso, sempre é a primeira vez que ele está te perguntando, sempre é a primeira vez que ele está ouvindo a sua resposta. Por isso, nós não podemos ficar dizendo, eu já te falei, você já me perguntou, eu já te disse. Ele não sabe disso e ele se sente muito inseguro quando nós vamos dando essa resposta para eles. Então, não tem problema você dar a mesma resposta 50 vezes ou você dar até uma resposta diferente, porque esse idoso não se lembra mais. Outro sintoma inicial bem característico é a desorientação temporal. Ele já não se situa mais no tempo atual. Confunde o dia da semana, o dia do mês, o ano que nós estamos. E normalmente ele consegue voltar em fatos em um tempo bem remoto, bem lá do passado. E os cuidadores ficam de cabelo em pé. Como que ele me pergunta 50 vezes que horas que o almoço fica pronto e consegue lembrar com tantos detalhes, coisas de tão antigamente, mas a área do cérebro da memória atual está comprometida e da memória remota lá do passado ainda não está comprometida na fase inicial. Por isso que é bem comum os fatos do passado serem muito vivos e eles misturam esse passado com o presente atual e começa a trazer fatos lá de trás como se estivesse acontecendo agora. Então, eles falam de pessoas que já morreram como se elas estivessem aqui, mas é porque a memória lá do passado é que está preservada.
Outra característica na fase inicial do Alzheimer é a desorientação espacial. Ele não reconhece o ambiente. Então, às vezes, eles querem ir embora, eu quero ir para minha casa. Ele não faz o reconhecimento do ambiente. Desorientação temporoespacial são muito característicos. Outra característica bem comum também é a dificuldade para realizar atividades que antes eram feitas facilmente e guardar objetos em locais impróprios. Esse é um sintoma que enlouquece todo mundo. Por quê? Eles não reconhecem o objeto. Ele olha um determinado objeto, não identifica o que é, para que serve e ele guarda onde ele bem entender. Então, eu já encontrei em casas de pacientes que eu atendo, eu já encontrei rádio de pilha no congelador da geladeira, lata de leite condensado na gaveta de calcinha, faca, talheres, faca, garfo, faca, em cesto de roupa suja. Então, são objetos simples, mas que naquele momento ele olha o objeto e não reconhece. Então, ele guarda em outro lugar. A questão é que ele não lembra onde ele guardou. E sabe o que ele vai fazer? Acusar as pessoas de estarem roubando seus objetos. Ele guarda dinheiro, ele guarda o cartão do banco, ele guarda objetos pessoais, relógio, carteira, em locais impróprios, e o comum é que ele faça acusações de pessoas que estão no seu dia a dia, e as pessoas se sentem muito ofendidas com isso. Eu entendo que é ofensivo te acusar de algo que você não fez, mas você precisa entender que é um sintoma da doença. Então tranquiliza esse idoso. Ah, fulano roubou? Não, já vou conversar com ele para ele não fazer isso mais, mas eu vou te ajudar a procurar. Vamos ver, quem sabe a gente encontra por aqui. E nos locais onde a gente menos imaginar, os objetos estarão guardados. Mas a gente não pode tentar trazer esse idoso para a realidade. Foi o senhor que pôs, é que o senhor não lembra. Não faça isso, porque isso vai aumentar a agitação desse idoso. Na demência por doença de Alzheimer, na fase inicial, é comum também alteração de humor. Então, o paciente apresenta essa oscilação, hora está muito bem, hora está mais triste, mais apático, e dificuldade para raciocínios matemáticos. Cálculos ficam difíceis de serem feitos. Por último, eu vou encerrar esse vídeo com a demência mista. O que é demência mista? É quando o idoso tem mais de um tipo dessas demências que eu acabei de dizer. O mais comum é ele ter a demência por Alzheimer associado à demência vascular. Então, o paciente pode apresentar as duas demências juntas. E aí, nós precisamos entender que o comprometimento vai depender do quanto a demência vascular, qual a área do cérebro a demência vascular acometeu esse idoso. Então, essa também é uma demência bem comum de nós encontrarmos. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou saber qual demência que é? Como que esse diagnóstico é feito? Calma, muita calma nessa hora, eu vou te explicar exatamente isso. Esse diagnóstico é feito pelo médico. Só o médico está habilitado para fazer esse diagnóstico corretamente. Qual médico? O geriatra. Geriatra é a especialidade médica que cuida de idosos. Então, o geriatra é o médico habilitado para a conclusão desse diagnóstico, que não é uma conclusão muito fácil, não é um diagnóstico muito simples de ser dado. Esse diagnóstico é feito com exames clínicos. O que é isso? São exames feitos ali no consultório. São aplicados testes nesse idoso, onde a capacidade funcional e cognitiva estão sendo avaliadas para o médico fazer esse diagnóstico. E ele vai associar os sintomas clínicos que ele encontrar ali na consulta com exames de imagem e exames laboratoriais. Portanto, a ressonância magnética, a tomografia, tudo isso são complementares ao exame clínico. Só uma tomografia, só uma ressonância não vai fazer esse diagnóstico acontecer. É preciso avaliação clínica, que além do geriatra, o psiquiatra e o neurologista também são aptos à conclusão desse diagnóstico. Então, é muito importante que o idoso seja avaliado por algum desses profissionais. E o diagnóstico é feito dessa forma que eu te disse. E por
Por que identificar esse diagnóstico? Porque nós temos tratamentos que podem ser diferentes. O tratamento medicamentoso pode ser diferente para demência frontotemporal em relação à demência por corpos de Levy, em relação à demência por doença de Alzheimer. Por isso que o diagnóstico é importante. E o médico pode demorar um tempo para chegar à conclusão desse diagnóstico. Porque à medida que a doença avança, os sintomas se misturam e nem sempre a família consegue identificar os sintomas numa fase inicial para levar ao médico. Muitas vezes, quando o idoso chega no consultório, a doença já está mais avançada e isso dificulta um pouco mais o diagnóstico mais exato. Mas não é porque já está mais avançada que não precisa ser feito, de forma alguma. Toda demência precisa ser diagnosticada e tratada corretamente. Agora, tem um ponto que é fundamental e você precisa entender isso. Talvez você já tenha escutado, demência senil. Algum profissional da saúde talvez tenha dito assim: o comportamento desse idoso é da idade. Por favor, isso não existe. Nenhuma demência é da idade. Se demência fosse da idade, todos os idosos do mundo inteiro teriam demência. E isso não acontece. Quantos idosos você conhece de 90, de 93 anos extremamente lúcidos, de 87 anos extremamente lúcidos e funcionais? Portanto, demência senil não existe. Toda demência tem um diagnóstico. Como eu já disse, pode ser qualquer uma dessas que você acabou de ouvir nesse vídeo. Se você ouviu esse diagnóstico, eu te aconselho a procurar outro médico e fazer um diagnóstico correto e um tratamento ideal, porque demência tem cura? Não, infelizmente ainda não tem cura, mas tem tratamento e o tratamento melhora a qualidade de vida do idoso, melhora a qualidade de vida dos cuidadores. Então isso é muito importante, o tratamento ser feito corretamente para uma melhor qualidade de vida, vamos dizer a verdade, da família inteira, porque um idoso com demência pode adoecer uma casa toda se não for tratado corretamente. Então é muito importante você buscar esse diagnóstico. Compartilhe esse vídeo porque eu sei que tem muita gente precisando aprender isso, precisando entender essa diferença para buscar um tratamento correto para o idoso. Então, clica aqui embaixo em compartilhar e distribui esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E como eu já te disse, não deixa de se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo toda semana sobre cuidados práticos e assertivos no seu dia a dia de cuidador de idoso. E tô esperando agora, clica agora aqui embaixo no joinha para você me ajudar a fazer esse vídeo ser mais distribuído para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada pela sua confiança no meu trabalho e um beijo, até o próximo vídeo.